Será que você está gastando dinheiro com suplementos que não funcionam? Eu sou o nutricionista Rafael Polones e nesse vídeo eu quero te mostrar vários suplementos que têm eficácia, seja seu objetivo ganho de massa magra, perda de gordura, e também te mostrar suplementos que não valem a pena você investir o seu precioso dinheiro. Então vamos começar falando dos suplementos que funcionam. E o primeiro deles é o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite. Então o Whey funciona? Sim, ele funciona, mas o primeiro ponto que você tem que analisar é se seu objetivo seja ganho de massa magra, perda de gordura, você precisa ter um aporte adequado de proteína na sua alimentação. Isso pode variar de 1 grama até 2 gramas, até 2,5 gramas por quilo de peso. Então o ponto é, se você não está conseguindo ter um aporte adequado de proteína na sua alimentação, seja proteína animal, vegetal, o Whey ele pode ser uma grande ferramenta para te auxiliar a conseguir a quantidade adequada de proteína na sua alimentação. Então pensando em relação a você transportar para qualquer lugar que você vá e você não consiga levar comida, ele se torna muito prático. Eu particularmente gosto muito, como eu gosto muito de comer doces, eu acabo fazendo muitas receitas com Whey, então ele acaba sendo muito útil, não só na questão de funcionalidade, para você obter uma proteína de excelente qualidade, mas que facilite também a sua adesão, que é uma coisa que eu faço muito com os pacientes, né? Então, o paciente gosta muito de comer doce, a gente faz uma receitinha, então além de você estar ofertando uma quantidade legal de proteína, você ainda facilita para a dieta ela não ter aquela cara de dieta, né? Que é o que eu sempre falo, quanto mais você consegue fazer uma dieta gostosa, mais você consegue levar ela no longo prazo sem dificuldades. E o segundo suplemento é a creatina. Então, a creatina hoje é um dos suplementos mais estudados, que nós temos evidências científicas. Então, não só na parte estética, mas ela também é muito efetiva com relação à parte de saúde. Então, tem estudos mostrando melhora de sintomas de depressão, diminuição de estresse oxidativo, melhora da glicemia, principalmente para pacientes diabéticos. A ação principal da creatina é fazer com que a sua célula consiga produzir mais energia, né, que ela consegue ressintetizar mais o ATP, então, consequentemente, você tem mais energia. Pensando na musculação, por exemplo, ou qualquer outro tipo de treino, você consegue aumentar a sua capacidade de produzir força. E ela pode ser muito útil também para o ganho de massa muscular. Pensando na perda de gordura, ela pode ser útil por quê? Pensa comigo, se você está conseguindo treinar mais intenso, você consegue gerar mais adaptações no seu músculo e, consequentemente, treinar mais pesado, gastar mais energias, manter mais a sua massa magra enquanto você está perdendo gordura, e aí ela acaba sendo muito útil também nesse cenário. Mas, obviamente, tanto no ganho de massa magra, quanto na perda de gordura ou na performance, ela vai ser uma cereja de bolo. Assim como todos os suplementos. A dieta e o treinamento, ele precisa estar extremamente individualizado para você, para que você consiga potencializar os resultados. Agora, um ponto muito importante. Hoje existem várias formas diferentes de creatina. A mais efetiva e que tem o melhor custo-benefício é a creatina monoidratada. Existem outros tipos de creatina, como creatina etióster e vários outros, creatina nitrato, que elas, além de serem mais caras, você precisa usar uma quantidade absurdamente mais alta que a creatina monoidratada e ainda não tem o mesmo efeito. Então, fica no básico, que é mais barato e você vai ter uma resposta muito melhor. E o terceiro, a citrulina. A citrulina hoje ela é encontrada em muitos suplementos pré-treinos, mas você pode também utilizá-la de forma isolada. O que é a citrulina? Ela é um aminoácido não essencial que ela tem a ação principal de causar uma vasodilatação. O que é isso? Basicamente você aumenta o fluxo sanguíneo, pensando no treinamento para que chegue mais sangue no músculo que você está treinando. Então, por exemplo, você está treinando bíceps. Quando você está treinando, imagina que o fluxo sanguíneo nessa região vai ficar maior ainda do que seria quando você não tivesse tomado essa suplementação. Para que a gente quer isso? Chegar mais sangue, mais oxigênio, mais nutriente nesse músculo. Então a gente consegue ter uma melhora da performance por conta dessa irrigação de sangue, mas também no processo de recuperação
acaba sendo muito eficiente também. Então imagina que depois do treino que você causou uma lesão no músculo, por conta das microlesões mesmo do treinamento, esse processo de recuperação ele fica melhor por conta desses nutrientes e do oxigênio que chegou com uma maior efetividade. Então a ideia principal da citrulina é que você utilize ela de 30 minutos, 1 hora antes do treino, mas ela também, em alguns casos, poderia ser interessante depois do treino para que você consiga maximizar ainda mais o processo de recuperação. Aproveitando que eu já estou falando da citrulina, algumas pessoas utilizam também a arginina, que também é um aminoácido, para esse mesmo intuito, de aumentar essa vasodilatação. Só que qual que é o problema da arginina? Existe uma enzima chamada de arginase que basicamente ela quebra a arginina e não deixa ela exercer o efeito dela. Então assim, quando você usa a arginina sozinho, você não tem um efeito interessante na vasodilatação. Quando você usa a citrulina mais a arginina, a citrulina inibe essa enzima, ou seja, você consegue ter mais ação dessa arginina, porque ela vai estar conseguindo de fato exercer a ação dela. Então, resumidamente, usar a arginina sozinho, você não tem um efeito tão legal nesse processo de vasodilatação. Quando você usa uma combinação de citrulina mais arginina, esse efeito se potencializa. E o quarto suplemento é a beta-alanina. O que acontece? A beta-alanina, além dela estar contida em vários suplementos pré-treinos também, você pode usar ela de maneira isolada. O ponto é o seguinte, a beta-alanina você não vai tomar no dia e vai sentir o efeito dela na hora. Por exemplo, você toma uma cafeína agora, 30 minutos você já vai sentir aquela euforia para treinar. A beta-alanina, assim como a creatina, ela tem um efeito crônico. Então você precisa fazer a suplementação, ela vai começar a acumular no seu músculo, mas como uma outra substância chamada de carnosina. Então, com a suplementação crônica que você vai começar a ter os efeitos dela. Então, por exemplo, se você está usando na maneira de um pré-treino, você, a não ser que você treine todos os dias, de segunda a segunda, ok. Agora, se você vai tomar esse pré-treino só 4 vezes na semana, você praticamente não vai ter um efeito tão interessante da beta-alanina, porque ela precisa ser tomada todos os dias. A ação principal da beta-alanina é ela diminuir a sua fadiga. Ou seja, você está fazendo o seu treino de musculação e aí você está fazendo, por exemplo, o seu agachamento. Vai chegar um momento onde você vai sentir aquela queimação. Essa queimação que você sente no músculo é principalmente pelo acúmulo de uma substância chamada de hidrogênio, né? Então, ela começa a gerar uma certa acidose e essa acidose você não consegue ter contração muscular. Então, a beta-alanina ela serve para diminuir essa acidose, diminuir essa queimação, para que você consiga continuar o treino. Um ponto muito importante com relação à beta-alanina é que o tempo de ação dela para você extrair o máximo de benefícios é de 1 a 10 minutos. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um treino de força na musculação. E cada série que você faz dura no máximo 20 segundos. Você vai praticamente não ter nenhum benefício com relação à beta-alanina, porque você não vai ter um acúmulo de moléculas que vão causar essa acidose suficiente para a beta-alanina exercer o efeito dela. Agora, se você faz, cada série que você faz, ela dura mais de 1 minuto, é onde você vai começar a ter mais benefícios da beta-alanina. Você tem um estímulo maior que 10 minutos, você também acaba perdendo os efeitos da beta-alanina. Então, a margem é de 1 a 10 minutos. E o quinto suplemento é o probiótico. Probióticos são bactérias benéficas que você vai estar ofertando para o seu intestino e elas vão colonizar lá enquanto você estiver tomando probiótico. Então a gente tem uma série de benefícios com relação à suplementação de probióticos. Para algumas pessoas podem diminuir processos de inflamação, isso pode contribuir para diminuir depressão, desde que a depressão esteja associada com processos inflamatórios. Pode auxiliar no ganho de massa magra, porque você está diminuindo também o processo inflamatório. A inflamação ela é muito deletéria para o processo de ganho de massa magra. Você pode ter um benefício também com relação à perda de gordura,
porque quanto menos inflamação você tem no seu organismo, mais você consegue fazer com que a gordura seja oxidada, ou seja, você consegue usar mais a gordura como fonte de energia. E o sexto são os prebióticos. Os probióticos, na minha opinião, elas são ainda um pouco mais efetivos do que os probióticos. Você pode ainda sim usar a combinação dos dois, mas o ponto é, entenda que não necessariamente qualquer probiótico que você vai utilizar vai ter um efeito benéfico para você. Cada pessoa pode responder de maneiras diferentes aos probióticos. Enquanto os prebióticos, você está ofertando como se fosse alimento para suas bactérias benéficas que já tem no seu intestino. Então você consegue fazer com que elas cresçam e se proliferem. Então, prebióticos podem ser vários tipos de fibras solúveis, como inulina, fruto-oligosacarídeo e outras fibras. Mas você acaba tendo os mesmos efeitos que os probióticos, só que a gente está garantindo de fazer com que as bactérias que já estão no seu intestino, bactérias boas, exerçam a ação delas. E agora vamos falar dos suplementos que não funcionam. O primeiro deles é o BCAA. Então, valina, leucina e isoleucina, que são os aminoácidos que são os BCAAs. Pensando no esporte, você não vai ter praticamente nenhuma ação efetiva dos BCAAs. Por quê? Primeiro, pensando no ganho de massa magra, por exemplo, você precisa, em conjunto aos BCAAs, que são aminoácidos essenciais para o nosso organismo, que tem os outros aminoácidos essenciais juntos com ele para que você consiga construir massa muscular ou prevenir a perda de massa muscular. Acontece que, se você fosse usar o BCAA sozinho, para ter uma quantidade adequada desses aminoácidos, você teria que usar uma quantidade muito grande e o custo-benefício disso sairia muito ruim. Agora, pensa comigo, se você está com uma dieta que já tem uma quantidade adequada de proteína, essas proteínas já vão estar ofertando o BCAA. Então não tem sentido nenhum você suplementar BCAA se, por exemplo, você está comendo suas proteínas, seja animal, seja de whey, seja proteína vegetal, eles já vão ter uma quantidade de BCAA. Então, acaba não fazendo nenhum sentido você gastar seu dinheiro com BCAA para conseguir mais desses aminoácidos. E o segundo suplemento é a glutamina. Então, a glutamina, pensando no esporte, ela não vai ter uma ação de melhorar a sua recuperação. Os estudos com relação a aumento da imunidade são muito controversos. Pacientes hospitalizados podem sim se beneficiar de alguma maneira, mas pensando para recuperação muscular, ganho de massa magra, perda de gordura, ela não vai ser um suplemento efetivo. E o terceiro são os termogênicos. Então, há algumas coisas que a gente tem que analisar porque ele acaba se tornando controverso. Pontos positivos, tá? Ele vai ter um aumento sim no seu metabolismo, mas nada muito significativo, algo em torno de 100 calorias, que isso significa uma banana. Então, se você está querendo só aumentar o seu metabolismo, é só você diminuir um pouco a sua dieta que você já vai ter esse benefício. Segundo ponto é que por você talvez treinar melhor por conta dos estimulantes que tem no termogênico, você pode treinar mais intenso, gastar mais energia, gerar mais adaptações do treino e ter mais resultado pensando nisso. Agora, pontos negativos que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro deles, de você tomar ele no período da tarde ou no período da noite, isso consequentemente atrapalhar o seu sono, e se seu sono não está bom, nada vai funcionar bem. Você vai não ter uma produção adequada hormonal para que isso te auxilie no resultado, você não vai ter uma recuperação adequada, sua perda de gordura tende a ficar muito prejudicada, ou seja, o sono é base, seja qual for o objetivo. E um outro ponto é que, devido à quantidade de estimulantes, dependendo do pré-treino que você tomar, isso pode te deixar mais ansioso durante o dia. E para algumas pessoas essa ansiedade, dependendo de como ela lida com essa ansiedade, pode acabar gerando mais impulsividade alimentar, né, acabar atrapalhando no trabalho de alguma maneira, ficar mais irritado. Então são pontos que você precisa analisar antes de utilizar qualquer tipo de termogênico. Você costuma utilizar algum desses suplementos? Se sim, conta aqui para mim no comentário quais são suas experiências positivas e negativas
com relação a esses suplementos.